Chegamos aqui agora no Rio Jordão, um trecho do Rio Jordão que representa o mesmo rio onde Jesus foi batizado, né? Não é o mesmo local, exatamente não é o mesmo local, mas é o mesmo rio. O Rio Jordão aqui do lado de Israel. Nós estamos aqui no Rio Jordão. E o Jordão tem, na verdade, 5 acontecimentos bíblicos que nos remetem a esse lugar. Nós vamos entrar ali apenas de maneira simbólica, nós já somos batizados e nós não vamos fazer um rebatismo, era apenas uma foto simbólica para poder registrar a nossa passagem por aqui e reviver 5 grandes acontecimentos que tomaram lugar e que são referenciados na Bíblia. Primeiro, a travessia de Josué com o povo indo para a terra da promessa. Oxalá que isso se repita profeticamente na nossa vida e que todas as promessas de Deus sejam incorporadas e sejam doadas a nós e que nós possamos tomar posse. Segundo, nós temos a cura do general Naamã, que por ordem do profeta Eliseu, mergulha 7 vezes aqui no Jordão e volta restaurado da sua lepra. Também que este fato seja tão marcante na nossa vida que nenhuma doença prospere e que aquelas que existirem possam ser deixadas para trás. Estou falando isto de termos bíblicos. Depois nós temos a travessia de Elias pelo Jordão para ser levado para o céu. Então ele atravessa o Jordão a pés enxutos e nós encontramos que do outro lado a carruagem de fogo o leva para o céu. Depois nós temos o 4º ponto, que é o profeta Eliseu, que recebe também, depois de atravessar com Elias o Jordão, na sua volta, recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então que estas coisas que a Bíblia relata seja simbolicamente revivido na nossa vida, que é esses pontos, não é? De nossa garantia de arrebatamento e também a porção do Espírito Santo em forma dobrada na nossa vida. E o 5º ponto é o batismo que Jesus fez. Aqui encontrou o profeta João Batista, exatamente nesse lugar, mas neste rio, e aqui ele é batizado, e quando ele é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Cristo. Nós estamos vindo lá de Nazaré, de onde Jesus declara que a unção estava sobre ele, e aqui publicamente se mostra. Então, que estas coisas sejam tomadas por nós como exemplos e profecias da nossa vida, que nós também possamos levar, depois de virmos para Nazaré, quando todos nós fomos chamados para recebermos uma unção, para brilharmos e mostrarmos ao mundo, ainda que as pessoas não estejam crendo e nem dando valor nisto, mas que nós possamos dar valor e que agora também se efetive na nossa vida a manifestação do Espírito Santo e voltarmos para casa com este brilho. Então são estes pontos que nos faz vir aqui apenas registrar, mas isto não quer dizer que nós estamos indo para ser rebatizados. Estou deixando isso gravado para não sair uma notícia que eu vim rebatizar vocês aqui. Mas é só isso. Deus abençoe vocês. Ali o pastor César com alguns irmãos que se predispuseram a entrar para provar como é a água do Jordão, né? Como o pastor já falou, isso não simboliza um rebatismo. Apenas aproveitando um trecho do Rio Jordão, né? Como a gente sabe também que não podemos afirmar que foi nesse exato lugar que Jesus se batizou, né? A geografia nos mostra que tem outros lugares mais propícios que tenha sido o batismo de Jesus, como lá na Jordânia, que fica bem próximo ao deserto da Judeia. Pois depois do batismo, Jesus iniciou seu jejum de 40 dias no deserto. Já desce, já mais fundo é isso aqui. Já estou no fundo do rio, meu cara. Não virar brincar com isso, só lavar. Uma carinha dela.
Eu estou aqui nesta hora para reviver que eu acabei de fazer um ato profético, acabei de descer as águas. Não fui lá para ser batizado, mas fui lá para reviver todos os acontecimentos que a Bíblia relata sobre este rio. Então nós estamos aqui com esta memória. A entrar aqui no Jordão, eu estava dizendo: Senhor, eu estou aqui representando a milhares de pessoas que tomarão posse de tudo que o Senhor tem prometido para os crentes nesta hora. Depois nós temos um outro fato, que é a cura de um general que, vindo de uma guerra, levou consigo uma garota prisioneira ou como trabalhadora para sua casa na Síria. Ele era um homem muito famoso, muito grande, mas carregava consigo uma lepra. E a menina disse: se meu senhor for a Israel e se encontrar com o profeta Eliseu, certamente ele voltaria curado. Aquilo foi um abalo para o rei, que pensou que o rei da Síria estava tentando provocar uma outra guerra. E Eliseu disse: por que você está preocupado? Deixa que ele venha a mim e ele vai saber que há Deus em Israel. Meu amigo, meu irmão, o que eu mais gostaria que você compreendesse é que este Deus que Eliseu confiava é meu Deus, é nosso Deus. E eu quero que você saiba que não há nada que este Deus não possa fazer. Inclusive, não há doenças que ele não possa curar. Naamã tinha uma lepra, e você que está em casa pode ter um câncer, pode ter uma tuberculose, pode ter problema no útero, nos rins, no fígado, na vesícula, aonde qualquer parte do corpo. Este Deus é o Deus que criou o teu organismo. Ele pode criar qualquer célula nova para te ajudar e para te curar. Então, chegando, o general pensou Naamã que Eliseu iria recebê-lo com um tapete, com bons tratos, e viria e ungiria, e colocaria as mãos sobre ele, e nada disso aconteceu. Ele disse: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. E aquilo trouxe no general Naamã uma revolta muito grande. Ele simplesmente se revoltou e disse: não, na minha terra tem rios melhores e águas mais claras e bonitas, e eu não preciso de entrar aqui. Agora você não está num período chuvoso, mas deveria ser, porque a água estava barrenta. Mas os seus servos o aconselharam: mas se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? E ele veio e se mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, a lepra desapareceu. Há virtudes nessa água? Não. Há poder na obediência de uma palavra profética. Então, isto foi a segunda razão pela qual eu entrei neste rio, para que cada um de vocês que me acompanham e que estão sob o meu ministério, estão debaixo também desta bênção que eu acabei de fazer, que é levar cura para teu corpo. Seja lá qual for a doença, estou crendo no poder curador de Jesus. Chegando aqui agora no Monte das Bem-aventuranças, no topo do Monte das Bem-aventuranças, às margens do Mar da Galileia. Um dos lugares que a geografia e a topografia confirma que as palestras de Jesus, os sermões de Jesus, aconteceram por aqui, às margens do Mar da Galileia. A caravana Fé Perfeita chega agora no Monte das Bem-aventuranças. Aqui atrás de mim ali o mar
da Galileia, né, o Grande Mar. Para a gente aí do Nordeste do Brasil, ou do Brasil mesmo, conhece como se fosse um lago, né? Porque não é mar, não está conectado ao oceano. Mas aqui para Israel, eles consideram mar. E na Bíblia também aparece como um mar da Galileia, o Kinneret ou mar de Tiberíades. E pela geografia e topografia, a gente acredita que esse aqui é um dos lugares que mais se assemelha a onde Jesus fez os seus sermões, o grande e famoso também Sermão das Bem-aventuranças, né? Porque ficava nessa planície que a água naquela época também funcionava como um refletor de som. O som reflete na água, né? Então a gente consegue imaginar naquela época Jesus dando palestra ali embaixo, relatando seus sermões, a água ajudando a propagar esse som e por aqui a multidão sentada ouvindo as palavras do mestre. Então agora o pastor César está fazendo também ali, simultaneamente gravando a live, e agora a gente vai ver um pedacinho, um corte dessa live aqui direto do Monte das Bem-aventuranças. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Shalom! Nós estamos iniciando esta live do meio-dia aqui da Terra Santa. Estamos agora no Monte das Bem-aventuranças. Gostaria de ter vivido aqueles dias e de estar presente aqui quando Jesus vira o mundo de cabeça para baixo, desmantelando todo um conceito e um sistema religioso e desmantelando a ideologia do homem sobre a diferença do ser e do ter. Quando Jesus, aqui neste lugar, pronuncia por 8 vezes: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque hão de herdar a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui, a palavra bem-aventurado vem do grego, que quer dizer felizes. Felizes são aqueles que choram, felizes são os que são mansos, felizes são os pacificadores, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Quando Jesus fala estas palavras, ele muda e redefine o que é ser feliz. Ser feliz não é ter, é ser. Ele muda completamente o conceito, porque aqueles que eram ricos pensavam que eram felizes. Mas todos nós já entendemos que o dinheiro não traz felicidades.
não traz. O dinheiro é uma necessidade que temos para suprir as nossas carências, para usufruirmos de algum benefício aqui, mas felicidade não. Quanto mais o homem tem, mais ele procura ter e mais encontra um vazio existencial na alma. Eu entendo que quando você tem um carro simples, você quer um carro melhor. Mas quando você chega num carro melhor, você vê que aquilo não te satisfez. Você quer um melhor e outro melhor. E você nunca chega ao lugar onde você diz, eu sou feliz. Então, Jesus, quando veio aqui, ele veio falar sobre felicidade para aquilo que nós acabamos de ouvir, para uns pescadores, para gente simples, para gente humilde e para gente que estava vendo um monte de corrupção lá no templo e na sociedade e dizia, o que vai acontecer? Jesus disse, eu vou mudar esse conceito. Vou mostrar que às vezes você não tem e você é. Eu não sei quantos aqui podem dizer assim, eu sou feliz. Porque feliz é aquele que encontrou um porto seguro. Feliz é aquele que está ancorado. Feliz é aquele que nada neste mundo te desanima, nem o choro, nem o momento como nós acabamos de ler aqui, não é? Felizes são os que choram. Olha, para isso era um absurdo dizer, como é que eu estou chorando e você feliz? Né? Jesus disse, não se preocupe, vocês vão encontrar o consolo. Bem-aventurados os mansos, não são os que brigam, não são os que guerreiam, mas aqueles que cedem seus direitos, sabe? Porque há muito mais paz naquele que cedeu do que naquele que pleiteou, sabe? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, fome e sede de justiça. Feliz é aquele que só quer aquilo que é justo. Isto é o que Jesus estava ensinando aqui. Nunca queira aquilo que não é justo, que não é seu, que não te pertence. Feliz é aquele que é limpo e puro de coração. Não é? É aquele que olha para o seu próximo e não lhe deseja mal, só lhe deseja o bem. Porque esse é o conceito mais, mais chocante do que Jesus veio ensinar. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Te deu um tapa, dê outro. Te trouxe um problema, faça outro. E Jesus veio dizer exatamente o contrário. Veio mostrar exatamente o contrário. Sabe? É aquele que perdoa. É aquele que apanha de um lado e dá do outro. É aquele que, ao pedir para caminhar uma milha, vai duas. É aquele que alguém... É um conceito que parece que não cabe na nossa sociedade. Hein? A sociedade é assim, é um tentando tirar o que o outro tem. Né? E Jesus veio dizer, se te pedir a capa, dê a túnica também. Quem é que faz isso, hein? Abrir mão. Não, isso aqui é meu, eu lutei, eu consegui, eu alcancei. Quem é que quer abrir mão daquilo que possui? Isso é completamente contrário àqueles dias e completamente contrário aos nossos dias. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade, você que está em casa participando comigo desse momento aqui, que nós estamos meditando, de você ter certeza que aquilo é teu e você deixar aquilo de lado e seguir em frente na vida. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas eu já passei por uma oportunidade que tudo que eu tinha, eu abri mão para não ver derramamento de sangue, para não haver briga, para não haver um momento de tristeza grande, né, de decepção. E eu fui aconselhado, disse, deixa isto, perdoa isso, mas isto aqui é a dependência dos meus filhos, a minha família depende disso para sobreviver. E eu tive coragem de passar por cima e Deus me deu condição e eu quero dizer, não me arrependo nunca. E era uma grande soma de dinheiro. Eu não me arrependo de ter deixado aquilo para trás.
Então eu estou dizendo aqui que aquele que de alguma maneira é injustiçado, pode ter certeza, Deus vai te compensar em algum momento. Em algum momento vem na sua mão e sempre vem em abundância. Então eu não me arrependo de maneira nenhuma de já ter vivido essa experiência, e eu, quando falo para as pessoas, não vá atrás, não brigue, não discuta, não questione, deixe passar, o tempo vai mostrar. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, porque tem gente que é agitador, tem gente que sabe colocar um gravetozinho para acender uma fogueira. E às vezes a gente faz isso com uma palavra, não precisa ser nem com muita coisa. Uma palavra que você fala, que induz o outro a um questionamento, a uma briga, a uma discussão, a um problema, nós parece que nós vamos ficar fora, viu? Não são os pacificadores, são aqueles que dizem, os pacificadores, ei, deixa isso para lá, abre o coração, perdoa, seja grande, nunca desça ao nível de gente pequena, seja grande, seja maior do que aquilo que está te desafiando. Então, são os pacificadores que têm coragem de dizer, e Jesus estava falando exatamente sobre isso. Agora, depois que Jesus terminou estas bem-aventuranças aqui, houve uma que ele relatou que não está aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, está no Evangelho de Mateus capítulo 11, que é chamada bem-aventurança escondida. Esta é um pouco interessante. Jesus disse assim, bem-aventurado, essa é uma bem-aventurança escondida, são aqueles que em mim não se escandalizarem. Aí você para e pergunta, mas esta não está aqui no Evangelho de Mateus 5. Bem-aventurado os que em mim não se escandalizarem. Aí você pergunta, mas existe alguma coisa em Cristo que faria com que a gente se escandalizasse? Shalom! Nós estamos aqui, novamente, às margens do Mar da Galileia. E exatamente aqui neste local, nós temos o relato de um fato extraordinário do ministério de Cristo, um dos muitos que aconteceu aqui em volta deste lago de Genazaré, ou lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como você queira chamar. Mas o fato é que o que nós vamos relatar agora é uma atitude profética. Jesus não havia necessidade alguma de ter realizado este milagre, e este milagre ficar escrito na Bíblia, que não é um livro de história, mas é um livro de profecia. E entre estas grandes figuras proféticas do que nós vamos relatar aqui, que é a pesca milagrosa, é o fato do homem ter a capacidade. Sabemos que a maior parte dos discípulos viera do ofício de pescador. Pedro era pescador, André seu irmão e tantos outros que viviam da pesca.
Mas chegou um tempo em que a capacidade e aquilo que o homem é hábil para fazer fracassa. Talvez você tenha esta experiência, você que está me acompanhando, tem essa experiência que você é perito numa coisa, mas aquilo não funciona num determinado momento que você tem muita necessidade que aquilo funcionava. Então os apóstolos, como bons pescadores, pescaram a noite toda, não conseguiram apanhar nenhum peixe e Jesus os interrompe aqui na margem. Primeiro, a primeira pesca, manda que eles naveguem e tirem o barco lá para o meio do mar, lá para as águas profundas. Então, a gente precisa parar para meditar que às vezes nós não pegamos porque estamos em águas rasas, às vezes estamos nadando, como diz, com a barriga na areia. E às vezes nossa mentalidade é muito curta e pequena, precisamos de algo mais profundo, mais significativo para nós. Então eles em águas profundas fazem aquilo que Jesus lhes ordena fazer, lance a rede para este lado direito. Então eles obedecem e a primeira multiplicação, a primeira pesca milagrosa, a Bíblia relata que haviam outros barcos atracados aqui que os discípulos precisaram pedir ajuda para poder levar os peixes, porque os barcos quase iam a pique. Esta é a primeira pesca milagrosa. Eu quero dizer a você que para recolher os peixes da primeira pesca milagrosa precisou da ajuda de alguns outros barcos, de alguns outros pescadores. Nós vamos viver um momento profético, nós vamos viver um momento em que, segundo a palavra de Deus, o tempo da restituição, a hora em que Deus começar este grande mover, porque tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo tem um momento determinado. Aconteceu aqui porque aquele era o momento, aquela era a hora e aquele era o dia exato. Deus tem tempo marcado para cada propósito. Iniciando agora o passeio de barco aqui no Mar da Galileia e vai acontecer agora o hasteamento da bandeira. E quem vai ter as honras é a irmã Rose de Goiânia. Goiânia, irmã Rose? Brazabantes. Brazabantes. Isso aí, Goiânia. Tá certo, vamos lá. Aqui no Mar da Galileia, nós encontramos Jesus que vem numa de suas missões, dormindo num barco. E daqui um pouco, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos ficam apavorados, nervosos, gritando,
E o que isto quer dizer para nós sobre um ato profético? É que Jesus nunca abandona o barco, ainda que você pense que ele não está ali, ele está presente. Momentos em que a gente sabe, Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas? Quem acha que andou? Andou? Não, ele andou sobre a palavra de Jesus. Jesus é que disse, vem, ele foi. Mas não foi sobre as águas, foi sobre aquilo que Jesus falou. Então nós precisamos aprender que nós precisamos andar segundo a palavra. E quando nós deixamos de olhar para a palavra e olhamos para o problema, nós afundamos. Este mar é um mar que te faz andar triunfante ou te faz naufragar. Amém? Estamos falando sobre o mar da Galileia, né? Mas de coisas verídicas. Agora, nós temos também pessoas que Jesus, em um barco como este, parou e falou a multidões. Falou, quem sabe, o sermão da montanha ali das bem-aventuranças, ou de outros tantos lugares, foi falado de dentro dos barcos. Nós sabemos disso, falando com multidões. A chamada dos primeiros discípulos estavam aqui, os pescadores Pedro e André, seu irmão, e foi aqui que ele os encontrou. E a pergunta é, quem é que sabe por que ele convidou pescadores para se tornar seus discípulos? Trabalhar no ministério da palavra. Quem é que sabe por quê? Hein? Alguém tem uma sugestão? Hã? Pode ser pela resiliência. Pela resiliência, pela paciência, sabe? Aqui a insistência de lançar a rede, vir vazio e ter paciência de lançar de novo. Eu gosto de pescar e às vezes você põe uma vara no rio e passa o dia todo e o peixe não vai lá nem beliscar e você diz, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu estou fazendo um papel de bobo, mosquito te chupa, te ferroa, e você está lá, parece que é melhor a ficada do mosquito do que... Mas quando você pega um, você fica muito feliz. Você não sabe a sensação do que é tirar um peixe dentro da água, correndo na sua linha, e você tentando segurá-lo, e ele tentando te cansar, e você tentando cansá-lo também. Então é assim o pregador. O pregador é aquele que tem persistência, que tem um poder de resiliência de voltar no dia seguinte, de insistir novamente. É mais ou menos o papel de um pai e de uma mãe que ensina um filho uma coisa e daqui um pouquinho você diz, ele aprendeu, e no dia seguinte você diz que ele não aprendeu coisa nenhuma, e você volta na mesma tecla e fala de novo, e você diz, agora ele aprendeu, ele não aprendeu coisa nenhuma. Então, Jesus precisava de gente assim, que não dorme no barco. Quem dorme no barco, o peixe leva a isca dele e vai embora. E ele fica sem o peixe. Agora, esse que foi pescado aqui hoje, eu quero um pedaço dele. Né? Esse eu quero um pedaço dele. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Oh, fala-me, fala-me, qual fizeste um dia ali, tá distante, Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Deixa-me seguir
as margas, e na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor.